Então, falando de espiritualidade, nada melhor do que... A semana passada a gente fez uma introdução em alguns temas da parte científica, né? Mas nada melhor do que a gente começar sobre a força maior que rege o universo, tem o nome que quisermos dar a ela, né? O que as religiões costumaram chamar de Deus, e colocamos isso como sendo a maior força do universo, a maior, ou a lei estrutural que rege o universo, né? Da qual nós somos frutos dessa criação, né? Vocês estão vendo a minha imagem aí ou não? Sim. Sim? Tá, deixa eu mudar só o slide. Vocês viram essa mudança ou não? Não, não. Não, Não vocês mudou, estão né? vendo você. Não. É, só você. Engraçado, eu não sei por que que não muda. Vamos ver assim, então. É que não está aparecendo o compartilhamento, está aparecendo a sua imagem, você, Marcelo. Ah, não compartilhou ainda, então, peraí. Não. Ainda não. Deixa eu compartilhar. Agora vocês estão vendo? Sim. Sim. Tá. Só para fazer um teste aqui. Vocês estão vendo esse slide de Deus? Eu vou mudar de slide. Vocês enxergaram esse próximo? Sim, sim. Sim. Tá bom. Então, vamos lá. Como falamos na semana passada, fiquem à vontade aí para interromper, né? Inclusive, se quiserem fazer perguntas, não só através do chat, mas através de voz também. Fiquem à vontade. Então, para falar de Deus, a gente parte de um conceito muito básico chamado axioma. Já ouviram falar de axioma? Axioma é uma coisa que ela é tão verdadeira por si só que ela não precisa de nenhum tipo de comprovação, de pesquisa em laboratório, nada. Ela simplesmente é. Isso é um axioma. Então, por exemplo, quando eu falo assim, todo efeito inteligente decorre de uma causa inteligente. Isso é um axioma. Porque eu não preciso provar isso, né? A hora que você vê o celular aí que está na nossa mão, é óbvio que essa ferramenta extraordinária foi criada por alguém muito inteligente. Você jamais poderia atribuir que um celular tenha sido criado por uma girafa, né? Ou por um macaco, um chimpanzé, que é o mais próximo aí da cadeia. Jamais. Por quê? Porque o celular é algo extremamente complexo e inteligente, que tem que decorrer de algo também complexo e inteligente, como é o ser humano. Isso é um axioma. Então, partindo dessa premissa, que é um axioma, nós analisamos os efeitos e, pelos efeitos, a gente chega à causa. Então, se eu tenho um efeito inteligente, é porque ele decorre de uma causa inteligente. Partindo disso, e nós olhamos o universo e nós vemos que a precisão com que o universo funciona é tão extraordinária que só poderia decorrer de uma causa inteligente, partindo desse axioma. Isso é filosofia, né? A gente está filosofando aqui, mas partindo de princípios lógicos para a gente construir o conceito de Deus. Então, esse axioma diz que o universo é um efeito inteligente. Então, o Big Bang, que formou tudo isso há 15 bilhões de anos atrás, conforme mencionamos na semana passada, ele partiu de uma intenção inteligente a ponto de formar tudo que a gente conhece hoje, é visível no universo. E para formar esse pequeno planetinha chamado Terra, que existe há 4,5 bilhões de anos, mais ou menos, né? Portanto, é bem mais recente em relação ao Big Bang, né, que surgiu há 15 bilhões. E neste planetinha, né, tão simples, é onde vivemos, é onde temos a vida que conhecemos. E, naturalmente, sabemos que há muito mais coisas por aí. Então, partindo dessa ideia,
né, que existe um ponto de origem no universo para tudo que foi construído de forma inteligente, nós trouxemos alguns conceitos também baseados no Livro dos Espíritos, que é de Allan Kardec, que nos parece que ali tem uma introdução e um conceito sobre Deus que muito disse ao nosso coração e respondeu às questões que normalmente as pessoas têm e que muitas vezes não encontram. Então, na questão número 1, né, do Livro dos Espíritos, ele faz essa pergunta: que é Deus? E reparem que interessante, ele não pergunta quem é Deus, né? Porque quem você está direcionando a uma resposta de que seria uma pessoa, de que seria um ser, e nós desconhecemos o que seja Deus, então a pergunta correta é: que é Deus? Porque não sabendo o que ele é, então nós podemos dizer que ele supor que ele seja uma pessoa, entre aspas. E aí, naturalmente, a resposta que foi colhida da espiritualidade foi a seguinte: Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Uma resposta muito simples, mas profundamente verdadeira e completa. Porque se ele é a inteligência suprema, não há nada no universo mais inteligente do que ele. Por isso, ele é a primazia. Ele é o ser completo, totalmente inteligente, a ponto de criar tudo que existe no universo. E por causa dessa inteligência suprema, ele é a causa de todas as coisas. Então, tudo que foi criado no universo existe porque foi pensado, plasmado por esta lei. Naturalmente, quando usamos esses verbos, né, pensado, plasmado, nós estamos usando um termo que é relacionado ao homem, mas nós não temos outros termos para fazer referência a esta estrutura, né, universal que criou a tudo. E por isso a resposta ela é brilhante, porque ela não dá margem a nenhuma pressuposição, é simplesmente a causa primária de todas as coisas, pelo autor, que é a inteligência suprema. Não há nada superior a ele no universo. Nada, absolutamente nada. E aí, naturalmente, a gente pode divagar por diversas questões, né? Porque nós vemos assim, bom, se ele é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, então um mundo como a gente vive, onde há tanta maldade, tantos seres cruéis, tanta coisa ruim, isso é criação dele? É a pergunta mais clara e que faz com que muitas pessoas não creiam em Deus, justamente por essa questão. Ué, se ele é inteligência suprema, se ele é um ser todo-poderoso, ele vai fazer o mal também? Mas aí exatamente que está a grande questão, porque sendo ele a causa primária de todas as coisas, e sendo soberanamente justo e bom, que é uma dos seus atributos, jamais ele poderia executar, praticar, pensar, que são verbos humanos, no mal. Deus é simplesmente tudo de bom. Não há nada que tenha sido criado por ele no universo e que tenha uma vírgula ou uma deficiência de natureza qualquer. Tudo nele é perfeito. Então, se não foi ele quem criou o mal, ora, o mal veio da onde? Veio exatamente do exercício do livre-arbítrio de todos os seres que ele criou. Então, ao longo do tempo, ao longo de toda a história, o exercício da opção do mal veio exatamente do nosso livre-arbítrio. Não foi uma imposição dele, desta lei, de que nós agíssemos da forma A ou B. Simplesmente nós escolhemos os caminhos, porque nós somos seres livres. Né? Falamos isso semana passada. É a coisa mais importante que existe, é a nossa liberdade. E como fomos criados livres, toda a nossa decisão, seja ela por que lado for, ela é respeitada, com a consequente consequência, a resposta ao que causar a esta lei. Então, se a lei é de equilíbrio e é de perfeição, qualquer distúrbio que você possa provocar nesta lei, isto trará uma consequência de várias proporções de acordo com a essência do que foi gerado.
Tá claro até aí? Alguma pergunta? Sim, tá claro. Tá. Então, ó, tentando, né, cada vez mais compreender e estender o conceito de Deus. O que se deve entender por infinito? Né? Infinito, a própria palavra já diz. Infinito é alguma coisa que não tem fim. Não é assim? Seria a definição do dicionário. Aquilo que não tem fim. O desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. O infinito é uma coisa muito interessante, porque você sempre pensa assim, bom, mas é infinito, não vai acabar nunca, não tem uma borda, né? A gente fica pensando isso, né? É difícil você imaginar um conceito de infinitude, né? Que não tem uma borda, que a partir dali não tem mais nada. Mas é assim, porque nós falamos das dimensões, né? As dimensões se superpõem, são caixas sobre caixas, e isso se estende ao infinito. E é muito curioso, porque o infinito também é uma questão de referência. Porque pensem bem, imagine uma bactéria qualquer que está alojada na ponta do nosso dedão, no nosso corpo. Para esta bactéria, o dedão do nosso corpo é o universo para essa bactéria. Tudo que ela conhece de vida está ali. Para aquela bactéria, aquele dedão é um universo. Ela não consegue enxergar nada além daquilo. Então, é uma questão de referência. Da mesma forma como nós, olhando, né, para os planetas do Sistema Solar, que nós nem conseguimos enxergar a olho nu, alguns deles a gente, às vezes, até vê, dependendo das condições do céu. Mas, né, Saturno ou Plutão, os mais distantes, a gente não enxerga. Então, para nós, é como se eles estivessem no infinito. A gente não enxerga, nem é capaz de enxergar. Então, nós somos tão pequenos em relação àquilo que dá a impressão de infinito, né? Então, o infinito também tem essa questão do desconhecido. Por você desconhecer, ele está muito longe, é infinito, né? Tem esse conceito também. Ou é uma questão de referência entre os tamanhos das coisas. Tá? E aí... Marcelo, tem uma... Pois não. Diga. E o mundo material? O mundo? O mundo material. Se a Certo. gente vê tanta imperfeição do mundo material, Marcelão, de onde ele vem também? Ele vem de Deus? Isso é uma obra dele? Porque a gente vê aqui tanto sofrimento, e não é só pela parte dos humanos. A gente vê também que os animais são submetidos à convivência entre eles, à sobrevivência, e eles passam também por sofrimento. Isso também vem de Deus? Ou isso é uma obra de um outro ser que derivou também de Deus? É assim, quando a gente vê a questão da religião católica, né, onde a gente tem a figura lá do Lúcifer, né, digamos assim, que seria a expressão do mal, como tudo no universo foi criado por Deus, se existisse esta figura, né, como apresenta a religião, esta figura também seria criada por Deus, porque não poderiam ter dois deuses. Deus é um só. É aquela história tranquila de se entender, né? Cachorro que tem dois donos morre de fome. Porque sempre um acha que o outro resolveu o caso. Então, não existe a possibilidade de você ter dois deuses regendo o universo. Não, é um só. Se é um só, e esse ser é suprema inteligência, e esse ser é bondade, ele não teria criado um ser para ser devotado ao mal. Então, esta possibilidade está fora. Agora, no exercício do livre-arbítrio, ao longo do processo, ao longo de toda a história, que um ser se torne muito mal e venha exercendo mal por muito tempo, isto pode acontecer. É por livre-arbítrio, pura e simplesmente. E aí, este ser vai sofrer as consequências desse ato, como, por exemplo, agora que o planeta está indo para um mundo de regeneração, esse ser que se devotou ao mal por tanto tempo não terá espaço nesse planeta.
e vai para um outro lugar, em que a lei vai cuidar dele da forma adequada. Mas foi por livre-arbítrio dele, de novo, não foi uma criação divina, foi o uso do livre-arbítrio dele. Aí, voltando à sua pergunta, mas existem situações de sofrimento, como, por exemplo, os animais, né? Os animais que não têm consciência e que não têm o livre-arbítrio como nós conhecemos, como nós usamos, eles também sofrem, e é verdade. Porque se nós pegarmos um outro filósofo chamado Leon Denis, ele coloca a dor como sendo um instrumento de evolução, de educação das nossas necessidades. Então, muitas vezes, aquele sofrimento que a gente acha que está passando e que é algo terrível, que é algo insuportável, que é algo que é difícil de entender, na verdade, são processos educativos que, de alguma forma, a lei está expressando para que você aprenda, não para que você sofra, para que você compreenda aquilo que está passando, para que você absorva o conceito, reestruture o seu interior e passe por aquilo. Então, não é que, foi uma imposição da lei de gerar aquela maldade para que a pessoa sofresse de alguma forma. Não, são processos educativos. Da mesma forma como um pai é capaz de usar muitas vezes de um verbo mais ácido, mais duro, de usar de uma retórica ou, às vezes, de estruturas muito mais fortes no intuito de educar os seus filhos, até muitas vezes colocando de castigo, até tirando o seu celular, se eventualmente isso está atrapalhando a sua vida por alguma razão, ele não está fazendo isso porque ele é mau, mas ele está fazendo isso como um processo educativo para que a ausência ou a situação adversa que a criança está enfrentando faça ela pensar e mudar a sua forma de agir. E mudando a sua forma de agir, ela reestrutura a sua inteligência, a sua ação para a sua evolução. E aí aquilo teve um efeito positivo. Aí a criança aprendeu, a criança se educou. E veja, não foi o intuito do pai de ser mau, mas ele simplesmente usou uma estrutura mais forte, mais rigorosa, e, naturalmente, aqui eu não estou falando justificando violência, nada disso, eu estou falando de usar uma estrutura de inteligência para buscar a educação. Quais recursos nós temos nas mãos para educar os nossos filhos ou quem quer que seja? E são esses os recursos que a lei, que é Deus, usa para podermos acordar, despertar nossa consciência para aquilo que é real na nossa vida. Então, esses processos, quando a gente não reconhece uma causa essencial para a dificuldade, são processos de educação que têm esse objetivo de regenerar e reestruturar aquele ser que está passando por isso. Cris, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, ela é complexa, mas ela foi muito bem colocada. Vamos colocar sempre Deus na figura de um pai. E o pai não quer, o pai verdadeiro é o pai que ama. Então, ele não quer nada de ruim para os seus filhos. Então, se nós estamos passando por alguma dificuldade, ou porque nós mesmos produzimos essa dificuldade em algum momento da nossa jornada evolutiva, ou a lei está querendo nos dizer alguma coisa para a gente acordar. Porque a gente pega, vamos dizer assim, o Covid-19, pegou o planeta inteiro. Mas o planeta inteiro merecia passar por essa estrutura? Não. Com certeza não. Tem pessoas maravilhosas, muito boas, que agiram a sua vida inteira no sentido positivo e estão passando por dificuldades nesse momento. Ele fala, mas então Deus é injusto? Não. São simplesmente recursos que as pessoas vão enfrentar para fortalecer a sua fé, porque quando está tudo bom, tudo alegre, tudo feliz, é muito fácil você agradecer a Deus, está tudo bem, maravilhoso. Mas e no momento da dificuldade, você esquece de Deus? Então,
esses recursos são para ser reconhecidos também na dificuldade, não somente na alegria, na felicidade, mas na dificuldade principalmente. E é aí que nós temos o mérito da compreensão e da evolução. É nesse momento que a gente cresce, como ser em evolução. Quando compreendemos a situação que está à nossa volta. Veja, compreender não é você simplesmente aceitar. Ah, eu tenho que aceitar isso mesmo e acabou. Se está acontecendo é porque eu tenho que aceitar. Não, é você refletir o que aquilo vai trazer de benefício na sua transformação interior. E isso é um processo lento, demorado, não é da noite para o dia. A gente precisa estar com isso sempre pensando, sempre trabalhando interiormente para extrair as respostas que precisamos. Podemos seguir? Poder-se dizer que Deus é um infinito? Então, eu trouxe isso. E eu, não é isso. Estudo. E nesse do livre-arbítrio, um dos seres se desgarrou e na ânsia de criar, vamos dizer assim, eu vou falar com palavras simples, tentou-se fazer a perfeição de Deus e nisso não saiu do jeito que ele queria e criou-se o mundo material. Então, o que acontece é o pai chamando todo mundo de volta, não é de vocês, o mundo de vocês. Ele nos passou, né? Não foi a ressurreição, nada foi a volta à casa do Pai, depois de tudo que ele passou na Terra. Então, por isso que eu estou te perguntando isso. Isso foi tão confuso na minha cabeça, né? Eu falei assim, caramba. E aí você começa a ver, né? Poxa, mas é sofrimento aqui, né? Tantos animais também, né? Na sua sobrevivência, eles sofrem dor, sofrem todo tipo de problemas né? no seu próprio habitat, né? Então, será que não poderia ser isso também? Não que exista dois deuses, mas Sim. um ser que tentou fazer, entendeu? Criar esse mundo e não deu certo, porque ele não é Deus. Uhum. Então, vai cair naquela questão do livre-arbítrio dele. Ele quis, de alguma forma, empreender essa empresa, né, entre aspas, de direcionar o mundo. Só que como ele não era Deus e ele não tinha a presciência, né, ele não tinha o conhecimento completo, ele não tinha a onipresença, então as coisas foram ficando difíceis e ele ficou limitado. A verdade é essa. Então, o que você comentou realmente pode até ter acontecido. E aí nós vamos entrar numa outra história que não vamos falar aqui agora, que é a origem de tudo, né? Porque você pode pensar assim, todos nós fomos criados como? Se todos nós somos filhos de Deus, a nossa estrutura, o nosso tecido íntimo é Deus. Portanto, a nossa estrutura é boa. Se a nossa estrutura é boa, como os seres se destinam ao mal? E aí vem ao encontro um pouco do que você está falando. Porque talvez é uma coisa que a gente vai se estender mais para frente, tá? Que é o conceito do absoluto e do relativo. O que é o absoluto? Imagine que Deus está no absoluto. É como se fosse uma dimensão da perfeição. Está todo mundo lá. E aí, de repente, alguém se revolta por qualquer razão, o que não deveria acontecer, né? Porque se você está no absoluto, você está no mundo perfeito, você vai se revoltar pelo quê? Mas digamos que isso ocorreu. E aí, quando você sai do absoluto, que é esse mundo perfeito, que não tem matéria, por isso ele é absoluto, você cai numa outra dimensão aonde há necessidade da matéria. E aí sim, inicia uma nova estrutura, uma nova jornada com a matéria e formando o mundo relativo, que é o mundo da matéria. Bem diferente do mundo absoluto, onde está a inteligência e a soberania de Deus.
E aí vem essa história que vem, né, exatamente dos anjos decaídos, né, que caíram de algum lugar da perfeição e formaram essa coisa aqui na matéria que nós conhecemos. Faz sentido. Faz sentido. Mas, assim, são coisas ainda muito abstratas e eu acho que nós não temos nem conhecimento suficiente para compreender isso a fundo. Mas é algo possível. A hora que você sai do absoluto e vem para o mundo relativo, as coisas mudam, você precisa da matéria. Porque, vamos pensar aqui, para que a gente precisa da matéria? A gente não precisa dela. No mundo material, a gente precisa. Por quê? Se você for se deslocar do ponto A ao ponto B, você não consegue fazer isso instantaneamente, estar em 2 pontos ao mesmo tempo. Então, para se deslocar de A até B, e não importa se vai de carro, de cavalo, a pé, de espaçonave, de avião, não importa. Você gasta tempo. Aí que surge o tempo, porque o tempo também não existe. No mundo absoluto não existe o tempo. Mas quando você vai para o mundo material e você precisa deslocar do ponto A ao ponto B, você gasta tempo, porque você não pode estar nos 2 pontos ao mesmo tempo. Mas no mundo absoluto, como eu sou onisciente e onipresente, eu estou no mesmo ponto, a 2 pontos diferentes ao mesmo tempo, que é o que acontece com Deus. Deus está aqui na minha casa e está na casa de cada um de vocês. Mas como pode isso? Porque ele é onipresente. É como se fosse a gravidade. Vocês já imaginaram a gravidade? A gravidade em volta do planeta Terra não é uma lei? Né? Se eu derrubo qualquer coisa aqui, ó, né? Tá aqui na minha mão. Ela cai por quê? Porque tem gravidade. Se não tivesse gravidade, como a gente vê no espaço, estaria flutuando. Mas cai porque tem gravidade. E essa gravidade, ela ocorre a cada milímetro cúbico do planeta Terra. É uma lei. E esta lei você pode também comparar como se fosse Deus. Deus também é uma lei. Ele não é uma pessoa, não é um velhinho de barbas brancas sentado no trono com um cajado, fazendo a vida no universo funcionar assim ou assado. Não, ele é uma lei, como se fosse a lei da gravidade. E se essa lei ela está em cada milímetro cúbico, como a gravidade está, então Deus está em 2 pontos ao mesmo tempo. Não importa se estou na América do Sul e alguém na Austrália. Deus está nos 2 pontos ao mesmo tempo. Então, se ele está em 2 pontos ao mesmo tempo, eu não preciso me deslocar. Se eu não preciso me deslocar, eu não preciso de tempo. E aí eu estou numa estrutura atemporal. O tempo não é necessário. A matéria não é necessária. Não sei se ficou clara essa ideia. A gente pode derivar para um monte de coisas aqui, né? Mas do nosso conhecimento, eu acho que o meu ficou não é uma coisa que é difícil, né, da gente ter a noção do exato. Nós somos. Eu perguntava isso para o meu pai quando eu era pequeno, né? Mas pai, como por que não vem alguém e explica tudo para nós, né? Eu penso mesmo. Por que a gente não fala com o plano espiritual? A gente já sabe que eles existem. Vamos trocar ideia. Então, por que eles não vêm e não explicam tudo para nós? Tudo que a gente precisa saber. Não era fácil? Aí meu pai parou assim com a sabedoria dele. Eu era pequeno, sei lá, tinha 9, 10 anos. Ele olhou assim para mim e falou assim: se você fosse numa aldeia indígena, um povo que nunca viu civilização, vamos supor que depois de um tempo lá, você conseguisse se comunicar com eles, não importa idioma, gesto, você se comunicasse com ele. Legal. Aí o índio te perguntava assim: aonde você mora? E aí você mora num prédio que tem 30 andares e tem 6 apartamentos por andar. Como você ia explicar isso para um índio? Aí eu parei assim e falei: ué, pai, eu ia falar que ele tem parede, construiu tijolo. Eu falei: ele não sabe o que é parede, ele não sabe o que é tijolo, ele não sabe o que é cimento, ele não sabe o que é elevador. Como você ia explicar que morava no 30º andar? Como você vai até o 30º andar? Porque na cabeça dele, a casa é uma oca. Se você fala que mora na 30ª oca, ele vai pensar que é uma oca em cima da outra. Ele fala: isso é impossível. O que você está falando é mentira.
E aí que eu entendi que se nós não tivermos o conhecimento necessário, a informação não chega até nós. Eu nunca vou entender. Como é que você vai explicar para um índio que nunca viu civilização que você assiste TV? Ele não sabe nem o que é eletricidade. Como é que você vai explicar que assiste TV? Que você tem um celular que fala com a pessoa do outro lado do planeta? Nunca vai entender isso. Então, assim somos nós. Nós somos ainda crianças, né, no conhecimento. Nós estamos engatinhando ainda nas coisas. Então, nós vamos pegando fragmentos da verdade, né, pedacinhos das coisas, e, com isso, a gente tenta entender um pouco mais do que existe lá fora. Mas nós somos ainda muito infantis nesse sentido. Dá para entender só um pedacinho do iceberg, nada mais. Ok? Ok. Então, ó, poder-se dizer que Deus é infinito? A resposta que foi dada Sim. pela espiritualidade é interessante. Definição incompleta. Pobreza da linguagem humana. Olha aqui. Ai. Totalmente incompleta. Deus é infinito? É uma pobreza de linguagem. Quer dizer, não existe nenhum termo na nossa linguagem conhecida que possa abranger uma resposta decente a essa questão. Então, eles falam, vocês não vão entender. É exatamente o que eu estou falando, né, na questão do índio. Vocês não vão entender. Então, de acordo com a pobreza da sua linguagem, isso tem um certo sentido. Aí, ó, nós vamos às provas da existência de Deus. Então, aqui nós estamos filosofando, né, sobre o conceito. Então, o que mais marca o meu coração, e não significa que isso seja uma verdade, é que Deus é uma lei. Né? Deus não é um ser, Deus não é um espírito, Deus é uma lei. E esta lei rege o universo como a lei da gravidade. A lei da gravidade ela está restrita às questões materiais, mas, naturalmente, a lei divina, né, Deus, abrange o universo todo. É uma lei única que funciona para toda a estrutura universal, não somente na Terra. E, por isso, está presente a cada milímetro cúbico do universo, o que dá, então, a condição de Deus de ser presciente, onisciente, onipresente, onitudo. Ele está em todo lugar o tempo todo, sabendo de tudo que vai acontecer. Com este conceito, né, sabendo que Deus é a causa primária, origem de tudo e a base onde repousa toda a criação, é um princípio elementar que, pelos efeitos, se julga a causa. Né? É aquilo que nós mencionamos, o axioma. Então, se você está na selva e você ouve um tiro, e imediatamente você olha um pássaro no céu que começa a cair, você faz a dedução natural de que há um caçador na selva que deu um tiro, pegou um pássaro e o pássaro caiu. Então, pelo efeito, você remonta à causa. Da mesma forma, quando você olha os efeitos da natureza que foi criada por Deus no nosso planeta, quando você vê 3/4 do planeta, aquele mundo de água, né, e nós vivemos só em 1/4 de terra no nosso planeta, somos 7 bilhões vivendo em 1/4 só do pedacinho da terra, porque o resto está no mar, né, são 3/4 de água no nosso planeta, e essa água, ela levou bilhões de anos para ser formada, né, no processo lá, desde que a Terra era uma bola incandescente, aí o fogo produziu os gases, do gás veio a chuva, né? As chuvas trouxeram os rios, as marés e tudo que a gente tem de água no planeta existe daquela época. Já pararam para pensar isso? Não se cria água nova. Ninguém fica no laboratório fazendo água. A água que nós tomamos hoje é a mesma que foi criada 4 bilhões de anos atrás. É a mesma. Ela simplesmente se recicla. Vai para a atmosfera, volta, vai para o rio, vai para o mar, volta, e vai indo. Não é uma coisa extraordinária? Tem tanta água nesse planeta que nós já temos aí 50 mil anos de civilização do Homo sapiens sapiens e nós estamos usando a mesma água, porque ninguém fica criando água em laboratório. É incrível isso. Né? Esse processo de reciclagem. Então, existe uma estrutura tão maravilhosa no filtro divino, né, que permite que essa água se recicle tanto que ela está sempre pura. Se o homem não for lá e atrapalhar, né, como sempre faz,
que polui os rios e maltrata a natureza, mas se ele não fizer isso, a água está sempre pura, por um processo extremamente maravilhoso, complexo, que faz com que a água seja um dom divino, realmente. E olha que ainda nós temos 3/4 de água no nosso planeta, na superfície, fora o que está, por exemplo, no aquífero Guarani, que está lá embaixo do Pará, ali na região amazônica, que é uma das maiores nascentes de água do planeta. Está aqui no Brasil, e a gente nem usa isso. Então, é incrível, né? Você analisar essa questão de causa e efeito, né? O efeito inteligente e a causa inteligente. Em tudo, observando os efeitos, se chega ao conhecimento das causas, né? Como nós estamos falando, a questão do axioma. Muito bem. Todo efeito inteligente decorre da causa inteligente, né? Então, nós vemos a obra de arte e nós não vamos dizer que foi uma mosca que fez, né? Ou foi uma aranha. Tem que ter sido um ser inteligente. Em toda parte se reconhece a presença do homem pelas suas obras. A gente identifica bem quando é a obra do homem e quando é a obra da natureza. Então, naturalmente, é uma inteligência superior. E, lançando o olhar sobre essas obras da natureza, a harmonia, a sabedoria que preside esses fatos está muito acima da inteligência nominal. É o que a gente acabou de falar aqui com relação à água, né? É só um exemplo. Então, não foi o homem que criou a água, né? A água já existia no planeta. Então, foi um processo extremamente complexo. E veja que não importa o tempo, né? Porque o planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos e não importa se gastou 1 bilhão para fazer água, porque a água a gente usa até hoje. Então, foi um investimento muito bem colocado. E quando não se tem o tempo como uma limitante, você tem todo o universo à sua disposição. É o que eu costumo falar sempre. Nós temos todo o tempo, né, porque nós somos seres eternos, e temos todo o espaço, que é o universo, para nós sermos felizes e Só um minutinho, avançarmos Marcelo. no conhecimento da espiritualidade. Oi? Tem alguém com o microfone aberto? Eu acho que como você está com o host, você pode desligar todos os microfones. Eu aqui não consigo. Se puder, posso ligar? Fez bem, claro. É Deixa eu ver isso. aqui se eu acho quem é. Acho que estava aqui no fundo. É a Vera Lúcia. Vera Lúcia. Hein? Eu? Acho que seu microfone está ligado. O meu? Lúcia, isso. Obrigada. Vamos lá. Continuemos. Muito bem. Então, pelos efeitos, a gente remonta às causas, né? Então, pelo efeito inteligente, a gente remonta à causa inteligente. E quais são vamos dizer assim, o que a gente pode imaginar que seriam os atributos de Deus? Ou seja, quais são as características de Deus? Quais são as qualidades que ele tem para ser Deus? Então, algumas das coisas aqui a gente já falou, né? Ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares por causa dessa questão da lei. Ele é onisciente, então ele sabe tudo o que vai acontecer para todos nós, indiferentemente, o tempo todo. Ele tem presciência do que vai acontecer. E aí é uma coisa muito interessante, porque como é que Deus pode ter presciência de tudo que vai acontecer se nós temos o livre-arbítrio? Porque, veja, quando nós fazemos uma decisão, seja ela em que natureza for, decidir por alguma coisa significa você abdicar de todas as possibilidades que o universo tem naquele momento para você. Olha que coisa interessante, que às vezes a gente não avalia isso. Então, você tem lá múltiplas opções na sua vida. Num belo momento, você vai e escolhe uma trajetória, por exemplo, por uma profissão. Quando você escolheu a sua profissão, você abdicou de todas as que existem. Por uma. Você fez a sua escolha. E aí você pensa assim,
Ué, mas Deus sabia que você ia escolher? Eu sou engenheiro. Deus sabia que você ia escolher engenharia? Depende do meu livre-arbítrio, porque eu poderia ter feito outra escolha. Eu poderia ter sido influenciado por outras pessoas e ter feito outra escolha. Mas Deus sabia disso? Sim. Ele sabia de todas as possibilidades que poderiam acontecer comigo. Mas a decisão é minha. E aí, quando você toma a decisão e você fala assim, eu vou fazer vestibular, e eu optei por esta engenharia, a partir daquele momento, Deus está contigo, não abre mão e vai com você do jeito que você precisar. Ele respeita o seu livre-arbítrio, mas no nanonésimo, milésimo de segundo seguinte à sua decisão, ele já está contigo de novo para te empurrar para a situação melhor. Aí a gente pode pensar assim, mas eu não consigo sentir isso. É verdade. Muitas vezes a gente não sente porque também não está sintonizado com essa questão. Porque às vezes a gente não procura o nosso recanto seguro de avaliação das nossas decisões para poder ter a inspiração necessária e seguir em frente. Mas tenho absoluta convicção, porque se Deus é amor, Deus é Pai, e Ele só deseja o nosso bem e preserva o nosso livre-arbítrio o tempo todo, então, no instante seguinte que você toma uma decisão, Ele está contigo. Agora, sim, mas e se a decisão não for a melhor? Porque Ele também tem a presciência. E se você tomou uma decisão que não é melhor, Ele sabe que aquilo vai dar um caminho ruim. E Ele vai trazer situações para que você mude de caminho. E mesmo com as situações que ele trouxer na mudança do caminho, você pode ainda decidir permanecer naquela via e vai sofrer as consequências disso. Adão que tinha fé, né? Era o padre da cidade e ele estava na igreja e aí veio a informação de que a igreja ia ser inundada, né? E ele falou, não, eu tenho fé, não vai acontecer nada. E foi todo mundo saindo da cidade. Daqui um pouco, a água foi subindo, passou uma pessoa de carro, né? Falou, olha, tem um único caminho aqui, a sua chance de sair de carro é agora. Ele falou, não, eu tenho fé, eu sigo aqui na minha fé, não vai acontecer nada comigo. O cara foi embora. Daqui um pouco a água continua subindo, entrou, já começou a entrar na igreja, aí apareceu um barco. Aí veio o barco, vamos, padre, é a única chance, vamos sair de barco daqui. Ele falou, não, eu tenho fé, não vai acontecer nada comigo. E o barco foi embora, o padre ficou na igreja. Aí a água continuou subindo. O padre foi até a torre mais alta. Quando chegou na torre mais alta, que a água já estava lá em cima, veio um helicóptero. E passou por lá, viu, jogou a corda. Padre, é a sua última chance, pega a corda. Ele falou, não, Deus vai suprir a minha necessidade. E passou mais um tempinho, a água foi, engoliu o padre e o padre morreu. E aí o padre morreu, quando chegou lá para conversar com Deus, falou assim, Deus, mas o senhor é extremamente justo. Não tem homem com mais fé do que eu. Que o tempo todo sabia que o senhor me salvaria e o senhor não me salvou. Como pode isso? Ele falou assim, como não te salvei? Eu te mandei um carro, te mandei um barco, te mandei até helicóptero, e você dispensou os 3. E você vem dizer que eu não te salvei? Então, a vida é assim. Se nós tomamos um caminho que não é legal, vão aparecer sinais, vão aparecer pessoas que podem te puxar para o outro lado, vão aparecer coisas diferentes. Nós precisamos estar ligados para saber se realmente é aquele caminho ou não. E não adianta, a resposta só está dentro de nós. E Deus não vai tomar a decisão por você. Porque se você, como padre, quiser continuar, né, na sua empreitada, ele vai respeitar. Mas as consequências virão. Então, tudo é assim na vida, né? Mas essa questão da decisão é muito importante que a gente tenha em mente isso, né? De que Deus está do nosso lado, independentemente do caminho que a gente escolha. É no milionésimo de segundo seguinte, ele está lá conosco.
Aqui tem algumas questões, né, que são um pouquinho mais materiais, né? Deus não se mostra, mas revela pelas suas obras. Então, a gente estava falando dos atributos de Deus, né? Falamos da onisciência, onipresença, e ele é soberanamente justo, soberanamente bom. E aí a gente volta à questão, né? Bom, mas se ele é soberanamente justo, o que acontece com todo mundo no mundo é justo? De novo, a gente volta àquela situação, né? Muitas coisas nós estamos passando pela nossa própria imprevidência ao longo do tempo. E aqui cabe um parênteses, a gente talvez fale isso mais para frente, que ao longo da nossa evolução, independentemente do tempo que isso leve, segundo Gurdjieff, que foi o pai da psicologia transpessoal, ele diz que a nossa evolução ela se passa por basicamente 4 processos, que o primeiro processo, que é a consciência de sono. O que é consciência de sono? É o ser que come, bebe, dorme e faz sexo. Se esse ser fizer essas coisas, para ele está tudo bem, ele não aspira a nada diferente disso. A vida para ele está bom nesse sentido. Então, é uma consciência de sono. Ele ainda está no estágio de dormência. Ele não acordou para a realidade da vida espiritual, do mundo eterno, da sua eternidade, do ser extraordinário que ele é. Então, essas 4 coisas da vida material são suficientes. Aí, existem o segundo estágio, que é a consciência desperta. A consciência desperta é aquele ser que faz tudo que a primeira faz, só que ele já questiona, só que ele já busca, ele abre os horizontes, ele quer respostas, ele estuda, ele está empreendendo um esforço para ser alguém diferente com coisas novas. Então, ele está buscando. Isso é altamente positivo. É o segundo estágio. O terceiro estágio, depois que você passou dos 2 primeiros, é a consciência de si mesmo. Que é quando você é capaz de olhar para dentro de você e reconhecer as suas emoções, os seus sentimentos, os seus conflitos, as dificuldades que você tem para enfrentar o dia a dia, o seu grau de resiliência, de paciência e por aí vai. É o autodescobrimento. É a incessante busca por nós descobrirmos quem nós somos na realidade. É a terceira fase. E a quarta e última fase, que é a consciência cósmica, que é aquele ser que já entendeu tudo. Ele não tem mais perguntas. Ele sabe que é um ser participante de um processo muito maior, de uma causa muito maior. E ele se coloca como um servidor nesta causa. E aí a gente pode pensar assim, mas como é que é isso em relação ao tempo? Quanto tempo leva cada uma? Não tem resposta para isso. Para cada um de nós, esses tempos variam. E se você olhar no planeta hoje, você é capaz de encontrar, com certeza, a grande maioria na fase 1, uma boa parte ainda na fase 2, uma pequena parte na fase 3, e talvez muito poucos na fase 4. Não saberia dizer quanto, mas muito pouco. Então, quando a gente desperta para essas questões, é porque Deus já entrou, né, no nosso coração, nós já despertamos para as coisas, para as causas importantes. E nós já estamos aproximando aqui das 9 horas. Eu vou parar por aqui, mas tem mais alguma pergunta? Porque eu queria encerrar com uma pequena história. Alguém quer fazer alguma observação? Não. Ele teve salvação, sim. Ele voltou para a casa do pai, hein? Saiu daqui, foi embora. Pois é. Olha só. E ainda foi reclamar, né? Ele foi reclamar. Mas muitos de nós somos assim, né? Nós não conseguimos enxergar o tesouro que está sob os nossos pés, né? E ainda a gente está reclamando. Mas, então, eu queria encerrar com uma história que é de uma escritora sueca chamada Selma Lagerlöf.
Ela é Prêmio Nobel de Literatura. E ela tem um conto pequenino. Eu vou adaptar um pouquinho para a versão brasileira, digamos assim. O conto é o seguinte: diz que Deus, um belo dia, ele convocou uma reunião de emergência de todos os anjos, né, o alto escalão dos anjos, porque ele precisava conversar. Aí os anjos ficaram preocupados e imediatamente atenderam, né, a solicitação de Deus. Quando chegaram na sala de reunião, o alto escalão, né, executivo dos anjos estavam lá ao lado de Deus, e Deus, tomando a palavra, disse assim: eu vou direto ao ponto, porque eu preciso de uma ajuda de vocês. No seguinte sentido: eu estou muito cansado do homem. E os anjos olharam para ele assim: como assim, Senhor Deus? Cansado? Mas por quê? Porque o homem tem todos os dias, o tempo todo, perguntas, questões muito pequenas, coisas muito pobres, que não, além de não o ajudarem a crescer, só o atrapalham no dia a dia e atrapalham a mim, que tem que ouvir todas essas petições todos os dias. E eu confesso, eu não estou aguentando mais. Então, eu chamei vocês aqui para que vocês me ajudem a pensar aonde eu vou me esconder do homem. E aí houve um silêncio imediato, e aí um dos anjos levantou o braço e falou: já sei, Senhor Deus, eu acho que o Senhor pode se esconder na lua. E aí Deus olhou assim e falou: não, na lua não. Um dia o homem vai se desenvolver, vai desenvolver uma espaçonave e ele vai até a lua. Indo até a lua, ele vai mexer. Ali não serve. Aí os anjos ficaram em silêncio de novo. Daqui um pouco o outro anjo disse assim: já sei, Senhor Deus, o Senhor pode se esconder no Triângulo das Bermudas. Aí Deus parou e falou: não, no Triângulo das Bermudas não serve. O homem vai desenvolver submarinos nucleares de alta potência, ele vai conseguir entrar no Triângulo das Bermudas e vai me achar lá. Também não serve. Ou silêncio novamente. Aí levanta o braço o anjo brasileiro, humilde. E aí falou: Senhor Deus, eu acho que tem uma boa sugestão. Aí falou: pois não. Por que o Senhor não se esconde no coração do homem? E aí Deus falou: no coração do homem? Não. Eu vou estar muito perto dele. Você acha que eu devo me esconder no coração do homem? Ele falou: sim, Senhor Deus, porque o homem, ele está sempre preocupado com as coisas de fora, está sempre preocupado com o seu emprego, com as coisas materiais, com as suas viagens, com tudo que é para fora. E ele dificilmente faz a viagem para dentro do seu coração, para conhecer os seus sentimentos, as suas emoções. Então, se ele só viaja para fora, nunca para dentro, se o senhor se esconder lá, eles não vão te encontrar. E aí Deus falou: não, mas você não acha que ao longo do tempo o homem realmente não vai conseguir fazer essa viagem até o seu coração, descobrindo seus sentimentos e se transformando? Aí o anjo brasileiro falou: Senhor Deus, eu acho que esse dia vai acontecer sim. E um dia o homem vai fazer essa viagem. Só que quando isto acontecer, quando esta viagem for processada, quando o homem chegar ao seu coração, ele já aprendeu tanto, ele já cresceu tanto, ele já abriu a sua mente de uma forma tão maravilhosa, que quando ele chegar no coração e encontrar com o Senhor, ele não vai mais fazer os pedidos chatos, não vai mais apurrinhar, não vai mais cansá-lo com nada. Simplesmente ele vai ajoelhar aos seus pés e agradecer por tudo que o Senhor tem feito por ele. Aí Deus refletiu humildemente. Então, assim encerramos a nossa reunião de hoje. Eu gostaria de fazer uma prece, se for possível. Podemos fazer, Bruna? Com certeza.
Tá bom. Então, vamos lá. Então, falando de Deus, hoje, sabendo que Ele está nos nossos corações, isso só nos dá forças para continuar, para compreendermos os fatores que a vida nos apresenta ao nosso redor, para termos coragem de enfrentar as nossas dificuldades, os nossos desafios, e para termos a compreensão de mesmo as respostas que ainda não temos, mas sabemos que está tudo certo, porque Deus, que é supremo amor, suprema inteligência, suprema bondade, é o Pai que o Mestre Jesus tanto afirmava, que está sempre buscando as formas de nos ajudar e de trazer ao nosso coração o nosso conforto, aquilo que precisamos para estarmos com os nossos pés fincados na realidade, mas com o pensamento voltado às estrelas, buscando as informações necessárias para o nosso autoconhecimento e para crescermos enquanto espíritos em evolução. Por isso, Deus, nós te agradecemos na noite de hoje a oportunidade do contato, do compartilhar, da troca, da alegria de estarmos juntos, da alegria de estarmos vivos, pois fomos criados um dia simples e ignorantes, ganhamos a vida e nunca mais a perderemos. Trocamos apenas de vestimenta em dimensões diferentes, mas somos eternos, somos infinitos. E temos como nosso caminho, como nosso ideal, exatamente buscar o teu encontro, conhecendo as tuas leis, os teus caminhos, para que nos sintamos felizes e alcemos voos cada vez mais altos. Nós te agradecemos infinitamente, Pai da vida, suprema lei do universo, que nos rege e nos abençoa todos os dias. E pedimos para que os próximos dias de nossas vidas estejam envolvidos por essa energia eterna que habita já os nossos corações, mas que nos impulsione para as realidades da vida tão importantes no preenchimento das nossas necessidades. Somos ainda seres pequenos, mas em marcha de evolução. Já avançamos um bocado, mas sabemos que ainda temos muito chão pela frente. Mas é através dessa união, é através desse estudo, que encontraremos cada vez mais forças de seguirmos adiante. Por isso, gratidão, Pai da vida, lei universal. Que a luz do universo envolva os lares de todos nós e que possamos, nesse instante, de uma forma bastante tranquila, estender as nossas mãos em formato de concha, como que recebendo da lei universal um punhado de luz, como se fosse uma pedra incandescente de luz, que está inundando as nossas mãos de luminosidade, como se fosse uma estrela do universo que conseguimos abraçar. E pegamos esta estrela de luz em concha e levamos direto ao nosso coração, no meio do nosso peito. E sintamos a energia fluindo, que é a presença de Deus dizendo: eu estou aqui, não te preocupes. Tu também estás em fase de crescimento e com todo o meu apoio. Segue firme, não desvie do bom caminho, porque os teus ideais são os meus ideais também. Fique em paz. Tudo passará e dias melhores sempre virão. Então, com esta energia saudável e gostosa, nós agradecemos esta oportunidade deste encontro fraterno e pedimos que Ele continue abençoando as nossas vidas, os nossos lares, os nossos entes queridos e nos proporcione uma noite de muita paz, repouso, tranquilidade, para que amanhã acordemos cheio de energia e continuemos a nossa marcha. Obrigado, Deus. Obrigado a todos os amigos.
Muita paz para todos. Que assim seja. Ai, mais uma vez, gratidão. Muito obrigada. Que maravilhoso finalizar nossa noite de quinta-feira com essa oração e essa aula maravilhosa. Muito obrigada mesmo. Gratidão. Muito bem, gente. Agradeço a presença de todos. Fiquem em paz. Uma excelente semana, final de semana para vocês. E vamos que vamos. Tem muita coisa para aprender. Amém, que assim seja. Vamos embora. Fiquem com Deus. Boa semana. Boa semana, gente. Tchau, tchau. A foto, Bru, Tchau, da tchau. nossa aula maravilhosa. Pega o computador, não tá, Ju? Já bateu Oi? a foto, Bruno? Vamos, sempre vamos A sempre foto da bater uma nossa aula fotinha. maravilhosa. Vamos lá. É. 2, 3 e sorriam. Mais uma. Peraí. Mais duas. Segura aí. Linda, Vanessa. É isso aí, gente. Gratidão, obrigada. Tirei. Fechada. Grande beijo, Fiquem com obrigada. Deus. Muita paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.